eu queria também perguntar para o Vini, para você também, Diga, papai. o Mal, e para a audiência, um pouco sobre esse meio-campo titular do Vasco e sobre uma das peças principais aí do time dessa temporada, que é o Dimitri Payet. Você acha, Vini, você vê nesse início aí, tu acha que o Vasco deve encaixar o Payet no time titular? Porque isso foi um... Calma. Isso foi uma das discussões no final da temporada desde a chegada do Coutinho, né? Pô, vamos jogar juntos? Quem começa, quem entra no segundo tempo? E nesse primeiro jogo aí com o elenco principal, o Carille opta pelo Coutinho e o Payet começando no banco. Até onde você acha que isso vai? Tu acha que o Payet vai aceitar de boa? Você acha que dá para encaixar os dois aí ou tem que ser momentos específicos? E calma aí, filho. Quando um tá em campo, o outro tem que sair. Qual é? E calma aí. Falando de bola, né? De campo e bola, futebol. Campo e bola. Perfeito. Cara, então, essa é uma questão que vai permanecer, vai perpetuar até o momento que um dos dois saírem do Vasco. Acho que isso sempre vai ser falado. O Carille chegou a ser perguntado na sua coletiva, quando ele foi apresentado, né, aos jornalistas e tudo mais, sobre como que poderia acontecer, né, de Payet e Coutinho. Foi um problema que aconteceu em 2024, como que ele enxerga, né, isso para 2025. Ele falou que, tipo, queria ter o melhor em campo. Só que, cara, é um pouco complicado, porque aí são dois jogadores a menos para marcar, né? O Verratti é um centroavante até que muito solidário, mesmo tendo 35 anos de idade e sendo um cara altão, que talvez canse rápido, mas o Verratti sempre volta muito para marcar. Tendo os dois em campo é um pouco complicado. Eu acho que o Vasco vai ter mais jogos essa temporada. O Vasco vai ter uma competição sul-americana, né, nessa temporada para disputar, além do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então, é interessante ter os dois no elenco, ter os dois no plantel, mas juntos eu acho um pouco difícil, cara. Um pouco difícil. Eu acho que o Carille teria que achar um denominador comum ali que ninguém conseguiu achar até o momento, para os dois jogarem juntos e... Sim. Tipo assim, ele teria que tirar leite de pedra, né? Podemos dizer assim, porque é algo que ninguém conseguiu fazer ainda no Vasco. Ele tem essa responsabilidade. Mas eu não vejo como uma obrigação. Se ele conseguir, pô, perfeito, cara. Muito bom. Porque o Vasco terá dois caras de muita qualidade no meio de campo e vão trabalhar juntos e tal. Vão municiar os laterais que avançam pelas pontas, né? Tanto o PH quanto o Lucas Piton, que são dois laterais muito ofensivos. Vai ter a presença do Verratti lá, que é um homem de área e tudo mais. E também podem dar assistência um para o outro. Mas caso não aconteça, paciência. Não tem muito o que fazer. Ninguém conseguiu até agora. Pode ser que o Carille consiga, mas se não conseguir também, eu acho que é normal. Até porque o Coutinho, ele não chegou a seu ápice, né, da forma física no Vasco. Isso é uma verdade, a gente vai ver hoje, né? Já que tá voltando de pré-temporada. O Payet já tem seus 37 anos, então já tá em decadência, né? Podemos dizer assim. Então, eu acho que isso não é o principal dos problemas. Eu acho que o Vasco deveria correr atrás de contratações. Como disse o Maurício, tem o Brian Rodrigues aí, que a torcida está aprovando, mas é uma contratação difícil. E teria que correr atrás de outros nomes também, principalmente substitutos para o Verratti, já que o Verratti é a posição que o Cruz Maltino tem hoje em dia, talvez a única posição que não tenha... uma das poucas, né, posições que o Vasco não tenha uma reposição à altura. E a gente fala isso desde que o Verratti assumiu o time titular. Quando o Verratti começou a fazer gol, o Vasco precisa de um jogador ali para ser uma sombra pro Verratti. Exato. Para ele, poder descansar às vezes, dar uma respirada. Perfeito. E a sombra do Verratti, que poderia ser esse ano, que é o GB, não vem fazendo boas partidas, né? Pelo Cruz Maltino e tal. Ele foi aproveitado bastante nessas 3 primeiras rodadas, porém, não rendeu o esperado. Então, nem ele, nem os atacantes que entraram também. Então, essa sombra meio que fica à deriva. A gente não sabe ainda quem vai ser essa sombra do Verratti. E espero que a diretoria, o staff, o scout, quem é responsável pelas negociações, esteja trabalhando para que isso aconteça. Porque eu acho que seria muito interessante o Vasco ter mais uma opção ali, para ter opções, muitas opções em todos os períodos do campo, né, cara? Mas aí, Mal, tu concorda com o Vini nessa análise que ele fez? Cara, eu acho que é muito complicado você conseguir fazer Payet e Coutinho jogar junto, sabe?
porque são jogadores com o Payet, especialmente, tem uma idade mais avançada, e acabam desequilibrando o time na questão física, de intensidade. E o futebol hoje em dia é cada vez mais intenso. Então, eu acho que é possível, às vezes, contra um time de menor expressão, uma Copa do Brasil, talvez, sabe? É que a Copa do Brasil hoje, nem sempre você vai pegar um time regional, né? Então é mais difícil. Mas o que eu entendo que pode acontecer é o Coutinho se sacrificar um pouco e jogar de segundo atacante e o Payet como camisa 10. Justamente naquele 4-4-2 losango, ter essa função. Deixa os dois mais livres para até revezar, né, como segundo atacante, sempre buscando alguma tabela com o Verratti, uma tabela um com o outro mesmo, porque pode ser o diferencial. São jogadores que têm, de fato, essa qualidade, né? Tem um chute interessante de fora da área, então pode ajudar o Vasco. Mas eu também concordo muito com o comentário aqui do Beto Soares, que é que o Payet pode entregar bastante vindo do banco, cara. É um jogador que, tecnicamente, é muito apurado, e às vezes, para jogar 30 minutos, cara, ele já entra em campo descansado, né? E pega boa parte do time adversário cansado, ou às vezes até desconcentrado, de alguma forma assim. Então pode ajudar bastante. Só que, assim, o jogador do nome do Payet e com o salário que ele recebe no banco é complicado, mas também aí a culpa não é dele, né? Exato. Todo mundo sabia que ele ia ficar mais velho, só quem contratou que não. Então, E, cara, rapidinho, antes da gente virar a chave, né, trocar de assunto, eu acho que, parando pra pensar, eu acho que os dois jogarem juntos depende muito mais do Coutinho do que do Payet. E aí, quando eu digo depender muito mais do Coutinho, é no sentido aptidão física, entendeu? Porque o Payet, ele já demonstrou qual é o auge físico dele dentro do Vasco. Isso aí ele já demonstrou, entendeu? Já o Coutinho não. O Coutinho chega no meio do ano, começa bem devagar, conforme o tempo foi passando, foi ganhando um pouco de ritmo de jogo, mas a gente ainda não viu o auge físico do Coutinho dentro do Vasco. E a gente vai ver, provavelmente, nesse ano de 2025. Então, acho que gira muito mais em torno de como o Coutinho vai estar do que como o Payet vai estar. Se o Coutinho tiver com a disposição de voltar a todo tempo, aquela disposição máxima, eu acho que aí tem como encaixar o Payet no time titular. Mas agora, caso o auge do Coutinho seja o que ele demonstrou no final do campeonato, aí eu acho que vai ter que ser ali 6 por meia dúzia, substituição no segundo tempo, sai Coutinho, entra Payet e assim sucessivamente. Entendeu? Eu acho que funciona muito dessa maneira. Principalmente se o Carille manter, né, essa trinca de jogadores no meio de campo que sabem marcar, mas também sabem propor jogo, que é o caso de Tietê, Paulinho e também o Jair. Entendeu? Então, tipo, poderia dar certo. Mas aí eu acho que depende muito mais da aptidão física do Coutinho do que do Payet, entendeu? E assim, aproveitando esse comentário, Vini, eu não duvido que em algum momento da temporada, óbvio, dependendo da intensidade, né, do Coutinho apresentar, o Payet seja titular e o Coutinho reserva. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Óbvio, não é o que a gente espera, até pela idade e talento do Coutinho, mas baseado no que ele apresentou ano passado, cara, a situação para ele é complicada. E conhecendo o Carille, cara, eu espero que isso não aconteça, mas eu não duvido um time com Hugo Moura, Tietê, Jair e Paulinho. Sabe? É o pior cenário possível, mas, cara, é o Carille. O Hugo Moura eu acho que entra nessa conversa, mas eu acho que o Paulinho é um nome essencial nesse meio de campo, até porque em 2024, infelizmente, o torcedor Cruz Maltino não pôde aproveitar muito do Paulinho em campo, já que ele se machucou logo no começo da temporada no Campeonato Carioca, foi a terceira rodada contra o Bangu. Ele se machuca e sai do jogo. E aí a gente não vê o Paulinho, né, durante o ano. A gente só vê o Paulinho nas duas últimas rodadas do Brasileiro, né? Já naquele final também, de festa. Então, eu acho que o Paulinho é uma peça essencial. E eu acho que se eu tivesse que chutar algum nome que possa beliscar uma vaga ali nesse meio de campo, é o Hugo Moura, pelo campeonato que fez ano passado, pela aptidão física que demonstrou, muitos lançamentos. É um cara que conquistou, né? Foi a grata surpresa do Vasco no ano passado, na minha opinião. Entendeu?
pela forma que chegou, meio que pela porta de trás, num valor consideravelmente alto, né? Cerca de 11 milhões ali que pagaram pelo Hugo Moura. E ele já chega fazendo uma cagada no primeiro jogo dele, que é ser expulso contra o Atlético Paranaense, seu ex-clube, na Arena da Baixada. E aí foi pego pra Cristo pelos torcedores, mas consegue dar a volta por cima e termina o ano como um dos principais nomes do Vasco. Então eu acho que esse é um nome que talvez possa beliscar uma vaga ali, entendeu? Agora, vai ser boa essa briga no meio de campo, tá? Não só entre Paí e Coutinho para ver quem vai ser o titular, mas também nesses jogadores. Tanto Jair quanto Tietê, Paulinho Paula. E aí entra Matheus Cocão e Hugo Moura, que foram uma das sustentações do clube do ano passado, entendeu? São jogadores que vêm de uma boa temporada contra jogadores que estão voltando de lesão ou chegando ao clube, que é o caso do Tietê, que tem um nome um pouco maior, né? E tal. Então vai ser uma briga boa e uma briga saudável, né? Que técnico não quer ter jogadores dispostos à vaga de titular a todo momento, que entrem e entregam o máximo possível. Então eu acho que é uma briga boa, né? Uma boa briga que o Carille vai ter em suas mãos aí, tanto com esses jogadores que são um pouco mais defensivos, quanto com Coutinho e Payet. E até aproveitando que fala de jogadores mais ofensivos, eu até lembrei do Guilherme Estrela, que pode ser uma opção interessante para o Carille, só que que ele está lesionado e vai passar de novo por mais um procedimento cirúrgico, então o tempo de retorno é mais demorado, né? Então acho que nem o Carille conta com ele tão cedo. Exato. Cara, olha só, pedir pra galera deixar o like aqui na nossa live, se inscrever no canal. Tamo junto, rapaziada. Obrigado aí pela presença de geral.